Continua agora no debate com o Roberto Tardelli e o Vinícius Poit. A gente começa com uma apuração da Daniela Lima, que é destaque no site da CNN. Um depoimento à Justiça Federal de Curitiba, aliás, nesta terça-feira, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que é ex-contratado da Odebrecht e hoje atua como uma espécie de contradelator da Lava Jato, acusou a operação de cobrar propina de eventuais alvos da investigação. Em valores eram supostamente exigidos por advogados próximos a procuradores da Lava Jato e que serviam como uma taxa de proteção para que esses alvos não fossem denunciados. Ainda segundo Tacla Duran, um executivo chinês relatou ter entregue $750 mil aos advogados Antônio Figueiredo Basto e Carlos Zuccolotto, à época sócio do escritório de Rosângela Moro. Ele disse ainda que essa taxa de proteção tinha como destinatário final o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, considerado, na época, um dos membros mais antigos da Lava Jato. A CNN tentou contato com as defesas dos citados nas acusações, mas ainda não obteve retorno. A gente separou um trecho do depoimento do Tacla Duran. Vamos ver. Você me perguntou, doutor Leandro, o ambiente era esse ambiente. Quem pagava a proteção não era nem denunciado. Quem não pagava era arregado para delatar, se não delatasse, não saía da cadeia, ou então era ameaçado de ir para a cadeia. Vamos ao debate. Essa acusação do advogado Rodrigo Tacla Duran traz impactos políticos a Sérgio Moro. Vou começar com o Poit. Lu, primeiro eu quero falar para os nossos telespectadores quem que é o Tacla Duran. Tacla Duran é um advogado que trabalhava para o Odebrecht na época da investigação da Lava Jato. Trabalhava com o quê? Foi apontado pelas investigações como operador financeiro de esquema de corrupção, de pegar conta no exterior e emprestar para o Odebrecht colocar. Chegou a ter prisão decretada, ficou preso 3 meses na Espanha, né? E colocado na lista de procurados da Interpol. Esse é o Tacla Duran. Falou isso num depoimento, né, em uma ação penal por lavagem de dinheiro. Isso que ele falou do Moro ou dos supostos procuradores da Lava Jato. Ele falou isso num depoimento onde ele tem uma ação penal contra ele. Quem é que convocou ele para depor? É o juiz Apio, declaradamente opositor da Lava Jato, crítico da Lava Jato, doador do presidente Lula na campanha, e aquele que botou o login e senha lá, LUL22, né? LU22. Então, estou dando as condições desse depoimento. O Tacla Duran vive na Espanha. Tem coisa aqui, viu, gente? Esse depoimento foi feito curiosamente agora. Por que não foi feito antes? Por que né, ele não falou isso antes? Quando o juiz Sérgio Moro nem senador era. Esse depoimento, a hora que foi feito, o Apio, peraí que o senador Moro e o deputado Delanhol são parlamentares, não posso continuar aqui, vai para o STF. Foi para o STF o Lewandowski, se não me engano, hoje. Um dia antes de se aposentar, pum, né, tem que proceder e vai investigar. Então, a credibilidade deste senhor, com todo respeito, para mim, comparada com das outras pessoas em questão aqui do Delanhol do Moro, é zero. É deste depoimento, é deste senhor que a gente está falando. E eu não estou nem defendendo ou dizendo que não, o Delanhol Moro não tem responsabilidade, não fiz tudo certinho. Eu estou falando da qualidade do depoimento dessa situação. E ele mesmo confessou que usava as contas no exterior. Pelo amor de Deus, gente. Comprem o livro. Eu sempre falo desse livro porque é o tal do suco de Brasil, né? A Organização. Jornalista Malu Gaspar. Catatal assim, ó. Mas com bastante investigação, com provas, com matérias da época. Conta a história inteirinha de como é que foi o escândalo da Odebrecht. Como é que operavam as contas.
como é que era o setor de operações estruturadas. Supostamente era o setor que esse cidadão Tacla Duran trabalhava. Então, como é que vai ter credibilidade um depoimento desse? Muito bem, a mesma pergunta então para o Tardelli. A acusação do advogado Rodrigo Tacla Duran traz impactos políticos a Sérgio Moro? Bem, vamos analisar a coisa sob o aspecto processual, certo? Que é o que me interessa. Tacla Duran não foi ouvido por Sérgio Moro em nenhum momento. Sérgio Moro chegou a indeferir a oitiva dele, dizendo que ele não há elemento probatório mínimo que indique envolvimento específico nas operações que constituem objeto da ação penal da Lava Jato. Tacla Duran, ele teve sim a prisão decretada e uma coisa muito rara, que aconteceu, a Interpol tirou o nome dele da lista dos procurados. Não foi uma decisão do governo brasileiro, não foi uma decisão do juiz brasileiro. A Interpol, a Justiça Espanhola entenderam que alguma coisa havia que não se justificava aquele alerta vermelho que se coloca nas perseguições dos criminosos internacionais. Tanto que Tacla Duran vive na Espanha normalmente. O que ele disse, ele sempre mostrou um comprovante de depósito bancário. Isso é uma prova material. Esse comprovante, depósito bancário, foi para a conta de alguém. Pelo valor, me corrija se eu estiver errado, $700 mil, né? Não é um valor que você presenteia uma pessoa com isso. Isso é um altíssimo valor que foi depositado na conta por algum serviço prestado. Tem que ser investigado isso. Nas delações que a gente participou e que a gente viu, havia, em algumas delas eu tive a oportunidade de presenciar, uma proximidade perigosa de alguns advogados com aquelas autoridades que cuidavam da persecução penal. Tacla Duran diz coisas muito graves, né? E o fato dele ter sido alguém perseguido é exatamente o que nós fazemos, ou o que o MP Federal, os MPs fazem, em usar a delação premiada daquele integrante da organização criminosa. O Tacla Duran não serve para acusar o Sérgio Moro, mas poderia servir para outra coisa. Agora, a acusação que ele faz é tão grave que o juiz da Vara de Curitiba determinou à Polícia Federal que abrisse inquérito policial diante da gravidade das acusações, das palavras dele. A gente precisa saber agora onde isso vai parar. Se vai chegar no Sérgio Moro, se chegar, o destrói. Se chegar, se eventualmente chegar, será destruidor para ele. Tardelli, continuando aquilo, o próprio, e aí remeta a uma fala do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o Moro que tinha que se explicar, né? Quando o Moro falou isso, falou aquela piada num tom jocoso numa festa junina, diferente do ministro Gilmar, que falou em rede nacional, sugerindo que o Moro vendia algum favor. Está em todas as mídias isso. Eu acho uma irresponsabilidade, na minha opinião, o ministro colocar essa posição diante de um fato que o próprio Deltan Dallagnol, entrem no Instagram do Deltan e joguem na internet, pesquisei antes de vir falar isso aqui. A PGR já investigou essa acusação, essa fala do Tacla Duran. O Ministério Público Federal viu que não tinha fundamento nenhum e arquivou o caso. É uma notícia requentada. Os 750 mil dólares, Tardelli, que em algumas notícias aparece como 5 milhões de reais, já foram investigados pela PGR, pelo Ministério Público Federal e já arquivaram o caso. Então, da onde que agora, coincidentemente, deixo para o segundo bloco aqui, para gerar um suspense, qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Por que que ele aparece agora? Por que que o Apio, pera lá,
vamos revogar esse negócio da prisão aí, ou de pedido lá na Espanha, cai o nome da Interpol e ele está livre, leve e solto. Sendo que assumiu, que sabia. Então que delação que é essa, Tardelli? Ele está solto. E fala algo que já foi investigado e não foi provado. Sim. Acabou o tempo aqui do Poit. O ministro Gilmar Mendes também deu uma entrevista só para conhecimento ao nosso Abílio Diniz no programa Caminhos, foi exibida ontem, e eu já pedi à nossa produção e já trouxeram aqui um trecho do que disse o ministro Gilmar Mendes. Não nos falamos. Na verdade, nessa idade que estou, com a experiência que até acumulei, até os inimigos eu tenho que escolher. Isso se referindo a Sérgio Moro. Eu tenho que escolher as brigas. Esse assunto eu deferi no Ministério Público, encaminhei o assunto ao Ministério Público, que houve por bem fazer uma queixa, uma denúncia contra Sérgio Moro. E ele fala sobre a piada jocosa foi a palavra que você usou, perfeito, do ministro Sérgio Moro sobre o ex-ministro, agora senador Sérgio Moro, sobre o ministro do Supremo Gilmar Mendes. E aqui a gente tem, acho que o trecho é longo, mas já deu para entender mais ou menos em que ponto que o ministro Gilmar Mendes fala sobre Sérgio Moro para o Abílio Diniz aqui no programa Caminhos, foi exibido ontem. Continuo agora, desculpa interromper a linha de raciocínio, mas vou dar o tempo aqui para o Tardelli. Você não interrompe jamais, você imagina. Eu que te interrompo, a recíproca não é verdadeira. Né? Eu continuo insistindo no seguinte, o fato de a Lava Jato foi um grande escândalo da justiça brasileira, a Operação Vaza Jato prova isso, houve um conluio, houve um acerto, houve um encontro perverso entre Ministério Público e Judiciário, coisa que eu nunca, em 40 anos de vida criminal, cheguei a ver nesse nível. Houve todo um direcionamento e havia um elemento absolutamente inconveniente e inoportuno, chamado Tacla Duran. Esqueceram dele. Ele era uma franja que incomodava a Lava Jato. E ele não foi ouvido, e agora, inclusive, há um pedido para que ele seja ouvido na Câmara Federal, e com todas as fúrias e ódios do ex-procurador Dalton Dallagnol, que tenta por todos os meios impedir que ele fale. Nós precisamos ouvi-lo. Ouvir o Tacla Duran é fundamental. Até porque nós sabemos o que foi a Operação Lava Jato. Nós sabemos a que ela chegou. Nós sabemos e vimos que 3 meses durante a eleição, o próprio Sérgio Moro vaza uma delação premiada, uma delação que não estava ainda homologada do então ministro Palocci, tentando mudar o resultado da eleição. Ora, é um lugar onde tudo cheira mal. Tudo cheira mal. E o Supremo conseguiu enxergar e ver isso tardiamente, é verdade, mas chegou a ver isso a tempo de se evitar o pior. Que o Tacla Duran precisa ser ouvido. Claro que ele tem o dever de mostrar as provas daquilo que ele diz ter como provar. E é isso, é com ele, é o nosso segundo tempo.